Helena ajustava os brincos de pérola enquanto observava sua imagem refletida no espelho dourado do quarto. Filha única de uma das famílias mais poderosas do ramo hoteleiro, ela tinha o mundo a seus pés e roupas de grife, viagens internacionais, convites para os mais luxuosos eventos da cidade. Mas, por trás dos olhos verdes que brilhavam sob a maquiagem impecável, havia um vazio que nada conseguia preencher. Naquela noite, mais uma vez, seria obrigada a comparecer a um jantar de negócios com potenciais investidores. Sua mãe, Marta, sempre fazia questão de lembrá-la de que, além de herdeira, ela tinha uma responsabilidade em manter o prestígio do nome da família. E, claro, escolher um futuro marido à altura. Helena, aos 27 anos, já estava cansada das mesmas conversas e dos pretendentes que viam nela apenas um sobrenome ou melhor, uma fortuna. Ela suspirou, pegou a bolsa de grife e desceu a escadaria da mansão, onde motoristas e empregados corriam de um lado para o outro. O carro preto da família já a esperava. Helena entrou no banco de trás, fechou os olhos e respirou fundo. Aquela seria apenas mais uma noite tediosa, pensou. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto isso, Rafael lutava para fechar o capô de um carro velho no bairro vizinho. Aos 28 anos, trabalhava como mecânico durante o dia e fazia corridas de aplicativo à noite para complementar a renda. Vivia em uma pequena casa simples com a irmã mais nova, Ana, de 19 anos, que sonhava em cursar faculdade de enfermagem. Rafael, desde a morte dos pais, havia assumido a responsabilidade de cuidar dela, sacrificando os próprios sonhos. Era um homem de mãos calejadas, sorriso fácil e olhar firme. Apesar das dificuldades, tinha orgulho de sua honestidade e nunca se deixou abalar pelas humilhações que vez ou outra sofria por ser apenas um mecânico. Mas se havia algo que Rafael detestava era a gente arrogante que se achava melhor que os outros por causa de dinheiro. Naquela noite, ele havia terminado uma longa jornada de trabalho quando recebeu uma chamada no aplicativo. Uma corrida de luxo, vinda de um dos bairros mais ricos da cidade. Suspirou, cansado, mas aceitou. O aluguel não pagaria sozinho. Helena, ao entrar no carro, estranhou e não era o motorista de sempre. O rapaz que dirigia não vestia terno, mas uma simples camiseta escura. Havia graxa nas unhas, denunciando seu ofício. Ela arqueou a sobrancelha, mas se manteve em silêncio. Boa noite. Para o restaurante Savoy, certo? Perguntou ele, com voz grave, mas educada. Certo, e respondeu ela, sem emoção, como se quisesse encerrar o assunto. O silêncio tomou conta do carro. Helena, acostumada a olhares bajuladores e conversas forçadas, se surpreendeu ao perceber que aquele homem não a encarava pelo retrovisor, não tentava puxar assunto, não parecia minimamente impressionado por estar levando a herdeira dos hotéis Monteiro. Aquilo a intrigou. Após alguns minutos, o carro deu um solavanco. Rafael murmurou algo baixo, desviou para o acostamento e desligou o motor. Helena arregalou os olhos. O que está acontecendo? Perguntou, impaciente. Calma, senhorita. Deve ter sido o radiador. Vou resolver em 5 minutos, respondeu ele, já abrindo o capô. Ela bufou, cruzando os braços. Isso é inaceitável. Eu tenho horário para chegar. Rafael ergueu os olhos, encarando-a pela primeira vez. O olhar firme dele a desarmou por alguns segundos. Se quiser pegar outro carro, fique à vontade. Mas se confiar em mim, eu resolvo. Helena ficou em silêncio. Havia algo naquele tom seguro que a fez hesitar. Observou trabalhar, as mãos ágeis, o suor escorrendo pela testa. Não era um homem de aparência refinada, mas havia nele uma força bruta, verdadeira, que contrastava com os engravatados que viviam a cercando. Poucos minutos depois, Rafael voltou a ligar o carro, que respondeu de imediato. Ele deu uma batidinha no volante e disse, pronto. Disse que sabia resolver. Helena, contra a própria vontade, esboçou um sorriso discreto. Quando chegaram ao restaurante, flashes disparavam para registrar os convidados da alta sociedade. Helena, ao sair do carro,
sentiu Rafael abrir a porta para ela. Obrigada, murmurou, baixinho, antes de se virar para a entrada. Ele apenas acenou com a cabeça, como se fosse apenas mais um dia comum. Mas, ao vê-la caminhar entre os flashes, Rafael não conseguiu evitar pensar, ela é diferente. Helena, por sua vez, entrou no salão elegante, mas não conseguia tirar da cabeça o olhar firme daquele motorista de mãos calejadas que ousou falar com ela sem medo, sem bajulação. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia vista. Horas depois, já de saída, ao procurar seu carro, Helena recebeu a notícia de que o motorista oficial não poderia buscá-la. Quem a esperava era o mesmo rapaz humilde que a trouxera. Ao vê-lo parado, encostado no carro, braços cruzados, olhando a rua deserta, ela sentiu algo estranho no peito. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, um homem desconhecido se aproximou rapidamente, tentando arrancar sua bolsa. Helena gritou, assustada. Num movimento rápido, Rafael avançou, segurando o ladrão pelo braço e o afastando com um golpe certeiro. O assaltante fugiu correndo. Você está bem? Perguntou Rafael, segurando-a pelos ombros. Helena, ainda trêmula, apenas assentiu. O coração batia descompassado, não apenas pelo susto, mas pela forma como ele a olhava. Forte, protetor, real. E naquele instante, sem perceber, algo começou a mudar dentro dela. Helena acordou cedo, mas não conseguiu se concentrar em nada naquela manhã. A imagem de Rafael a defendendo do ladrão, os olhos intensos e a firmeza do gesto voltavam em sua mente como um eco impossível de silenciar. Era só um motorista de aplicativo, repetia para si mesma. Mas o coração não obedecia. Ao descer para o café da manhã, encontrou sua mãe já à mesa, impecável como sempre, analisando contratos e conversando com advogados pelo telefone. Marta Monteiro era a definição de elegância e frieza. Cada palavra sua era medida, cada gesto calculado. Helena, querida, e disse, sem erguer os olhos dos papéis, ontem você saiu na coluna social com aquela bolsa horrível. Não pode dar margem para críticas. Precisamos estar impecáveis, sempre. Helena suspirou, mexendo no café sem vontade. Mãe, às vezes tenho a sensação de que a senhora só se importa com aparências. Marta ergueu os olhos, frios como lâmina. Aparências são tudo, minha filha. É isso que mantém nosso império de pé. Nunca se esqueça, somos Monteiro. Helena apertou os lábios. Não adiantava discutir. Do outro lado da cidade, Rafael ajeitava o uniforme surrado de mecânico enquanto Ana, sua irmã, preparava o café simples na cozinha pequena. Dormiu tarde ontem, não foi? Perguntou ela, servindo café preto na caneca. Peguei uma corrida estranha. Levei uma moça daquelas, de luxo. E ainda tive que meter a mão no carro. Ana riu. Aposto que ficou nervoso. Nervoso? Eu. Disfarçou, mas o olhar distante o entregava. Sei lá. Aquela mulher não parecia como as outras. Ana o observou, curiosa. Cuidado, Rafa. Gente rica não olha pra gente como igual. Ele deu de ombros, mas o coração acelerou sem aviso. No fim da tarde, Helena decidiu escapar da rotina sufocante. Pediu uma corrida pelo aplicativo, querendo apenas andar sem rumo. Quando o carro parou, o coração dela disparou, era Rafael. Ele a reconheceu na mesma hora, mas se manteve profissional. Boa tarde. Para onde vamos? Só, dirija. Eu digo no caminho. Ela se acomodou no banco de trás, observando pelas brechas do retrovisor. O silêncio parecia pesar. Até que, de repente, Helena falou. Obrigada por ontem. Se não fosse você, eu não sei o que teria acontecido. Rafael apenas assentiu. Não foi nada. Helena arqueou a sobrancelha. Você sempre trata todo mundo assim? Assim como? Com essa frieza.
Ele desviou os olhos da estrada e respondeu: eu trato as pessoas como elas me tratam. As palavras caíram como um soco. Helena não estava acostumada a ser questionada. Pela primeira vez, alguém não se curvou diante dela. A corrida terminou em frente a um parque da cidade. Helena desceu, respirou fundo e, para a surpresa de Rafael, se virou para ele. Aceita caminhar comigo? Perguntou, com um sorriso tímido. Ele hesitou. Olha, eu estou trabalhando. Eu pago a hora inteira, e retrucou ela, determinada. Rafael bufou, mas acabou saindo do carro. Caminharam lado a lado entre árvores e bancos vazios. A cada passo, a conversa fluía. Helena falava de viagens, festas e pressões familiares. Rafael falava de luta, sacrifício e sonhos adiados. Eram mundos opostos, mas havia algo invisível os aproximando. Em certo momento, Helena parou, olhando nos olhos dele. Sabe, Rafael, eu invejo sua liberdade. Você pode ser quem quiser. Eu, mesmo com tudo que tenho, sinto que vivo numa prisão dourada. Ele a encarou com intensidade. Não se engane, Helena. A vida também pesa para quem não tem nada. A troca de olhares durou mais do que deveria. O coração dos dois acelerava, mesmo que nenhum deles admitisse. Quando a noite caiu, Rafael a deixou em casa. Helena estava prestes a entrar, quando ouviu a voz fria de sua mãe ecoar no hall. Quem era aquele homem que a trouxe? Perguntou Marta, os olhos estreitados. Helena se virou devagar, engolindo em seco. Apenas um motorista, mãe. Mas a maneira como seu coração disparava a denunciava. Marta Monteiro não demorou a agir. Logo pela manhã, enquanto Helena ainda dormia, ela já tinha em mãos um dossiê sobre Rafael. Nome completo, endereço, profissão, histórico familiar. Cada detalhe. Quando terminou de ler, seus lábios se curvaram em um sorriso frio. Mecânico. Motorista de aplicativo. Órfão. Vive em bairro de periferia. Ela balançou a cabeça, como se confirmasse suas suspeitas. Isso jamais será permitido. No mesmo instante, pegou o celular e ligou para um velho conhecido da família, Alberto, um empresário influente viúvo, há muito tempo interessado em unir seu patrimônio ao dos Monteiro. Alberto, querido, precisamos marcar um jantar. Acho que está na hora de apresentar minha filha a alguém digno do nome que carrega. Helena acordou tarde, ainda com o coração acelerado pela lembrança da caminhada no parque com Rafael. Ele não saía de sua cabeça. Havia algo na forma como ele a olhava, e sem bajulação, sem segundas intenções. Um olhar real, forte, que a fazia se sentir viva. No entanto, mal desceu as escadas, encontrou sua mãe à espera, impecável como sempre. Helena, querida, amanhã à noite teremos um jantar aqui em casa. Convidados especiais. Quero que esteja deslumbrante. Outro jantar, mãe? Eu não aguento mais. É importante. Você precisa conhecer pessoas certas, formar alianças certas. Helena suspirou, mas algo em seu instinto a alertava. Marta estava tramando. Do outro lado da cidade, Rafael mergulhava no trabalho. A oficina estava cheia, e as mãos calejadas mal tinham descanso. Mesmo assim, em cada pausa, lembrava-se de Helena. A voz dela, o riso tímido, os olhos verdes que pareciam atravessar sua alma. Ana percebeu. Rafa, você está diferente. Diferente como? Sonhando acordado. Quem é ela? Ele sorriu de lado. Ninguém, Ana. É só uma cliente. Cliente ou alguém que já mexeu com seu coração? Provocou a irmã. Rafael não respondeu, mas o silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra. Naquela noite, Helena não resistiu. Pegou o celular e chamou uma corrida. Quando o carro parou, lá estava ele. Você de novo? Perguntou Rafael, surpreso.
Acho que o destino gosta de brincar com a gente, e respondeu ela, entrando no carro com um sorriso. Durante o trajeto, ela foi puxando conversa. Falou sobre música, sobre lugares simples que adorava visitar, coisas que nunca confessava a ninguém. Ele, aos poucos, foi se abrindo também. E pela primeira vez, riram juntos, sem pressa, como se fossem dois jovens livres de todas as pressões do mundo. Ao fim da corrida, Helena hesitou antes de sair. Rafael, você aceitaria jantar comigo algum dia? Ele a encarou, incrédulo. Helena, eu não sou do seu mundo. Você sabe disso. Eu não quero o mundo, Rafael. Quero apenas conversar. O silêncio se prolongou. O coração dele dizia sim, mas o orgulho gritava não. Ainda assim, no fundo, ele sabia que seria impossível resistir por muito tempo. Enquanto isso, na mansão Monteiro, Marta observava a filha sorridente no quarto e apertava o celular contra os dedos. Já havia confirmado o jantar com Alberto. Ela que não ouse contrariar os meus planos. O salão da mansão Monteiro brilhava como nunca naquela noite. Lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre as mesas finamente arrumadas. Garçons circulavam discretos, servindo champanhe em taças de cristal. Para Helena, porém, tudo aquilo tinha gosto de prisão. Vestida em um longo azul marinho que realçava sua elegância, ela desceu as escadas com passos lentos, sabendo que cada olhar estava sobre ela. Ao pé da escadaria, sua mãe a aguardava, impecável em um vestido de seda. Ao lado dela, um homem de sorriso ensaiado e olhos que brilhavam mais pela ambição do que pelo charme. Helena, querida, este é Alberto, e disse Marta, em tom solene. Um grande amigo da família, empresário respeitado. Helena forçou um sorriso educado. Prazer. Alberto segurou sua mão com firmeza, talvez mais do que deveria. O prazer é todo meu. Sua mãe me falou muito sobre você. Helena puxou a mão com discrição, mas por dentro seu coração ardia de raiva. Ela sabia o que a mãe estava tentando fazer, empurrá-la para um casamento arranjado, como se fosse um bem de família em negociação. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael terminava um dia exaustivo na oficina. Estava sujo de graxa, cansado, mas não conseguia evitar lembrar do convite de Helena. Você aceitaria jantar comigo algum dia? Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Não, Rafael. Isso é loucura. Vocês são de mundos diferentes. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Pouco depois, seu celular apitou com uma corrida pelo aplicativo. Endereço e mansão Monteiro. Ele arregalou os olhos. Não pode ser coincidência, murmurou. Mesmo assim, aceitou. De volta à mansão, Helena suportava as falas arrogantes de Alberto, que descrevia viagens de luxo e negócios como se estivesse dando uma palestra. Cada palavra dele a entediava mais. Em certo momento, Alberto se inclinou perto demais. Sabe, Helena, sua beleza é apenas comparável ao seu futuro brilhante. Tenho certeza de que seríamos um casal perfeito. Antes que Helena pudesse responder, um garçom se aproximou discretamente de Marta. Dona Marta, o motorista que a senhora pediu chegou. Ah, excelente! Marta sorriu. É para levar alguns convidados, mas talvez Helena queira dar uma volta depois do jantar. Quando Helena ergueu os olhos para ver o tal motorista, seu coração parou. Rafael estava parado à porta, vestindo a camisa simples, as mãos ainda marcadas de graxa. Seus olhares se cruzaram no mesmo instante. Foi como se o mundo ao redor desaparecesse. Marta notou a troca de olhares e estreitou os olhos, furiosa. Helena, disfarçando, pediu licença e se aproximou da porta. O que você está fazendo aqui? Sussurrou, quase sem fôlego. Eu só aceitei uma corrida. Não sabia que era em sua casa, e respondeu ele, igualmente atônito. O coração dela acelerava. Era arriscado demais, mas também inevitável.
Espere por mim no jardim dos fundos, pediu Helena, em um sussurro desesperado. Eu preciso falar com você. Rafael hesitou, mas acabou assentindo. Minutos depois, enquanto a música ecoava pelo salão, Helena escapava pelos corredores até o jardim. Lá estava ele, de pé sob a luz suave da lua. Por um instante, ficaram em silêncio, apenas se olhando. Você não devia estar aqui, disse Rafael, tentando se manter firme. Eu sei. Mas, não consigo ficar longe de você, confessou Helena, a voz embargada. Ele a encarou, dividido entre a razão e o coração. Helena, isso é uma loucura. Sua mãe nunca vai aceitar. Eu não me importo com o que minha mãe quer. Pela primeira vez, eu quero escolher por mim mesma. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do vento balançando as folhas. O olhar intenso deles se aproximava cada vez mais, até que seus rostos ficaram a poucos centímetros. O ar ficou pesado no jardim. Helena sentiu o sangue gelar quando a viu, e Marta parada sob a moldura de vidro, os olhos faiscando, como uma juíza prestes a dar uma sentença. Ao lado, Alberto cruzava os braços, um sorriso venenoso estampado no rosto. Que decepção, Helena, disse Marta, caminhando lentamente até eles. Seus saltos batiam contra o mármore como marteladas. Trocando uma noite com um homem de valor, educado e de família, por isso? Ela olhou Rafael de cima a baixo como se ele fosse um objeto descartável. Com licença, Dona Marta, respondeu Rafael, a voz firme e mais respeitosa. Eu não vim aqui com segundas intenções. Só aceitei uma corrida. E aproveitou para se insinuar para minha filha? Disparou Marta, carregando cada palavra com veneno. Helena se colocou na frente de Rafael, como um escudo. Basta, mãe. Ele não fez nada de errado. Foi eu quem pediu para falar com ele. Alberto riu com desdém. Que desperdício, Helena. Você merece muito mais do que um motorista. O rosto de Rafael ficou vermelho. O orgulho ferido latejava em suas veias. Ele poderia responder, poderia gritar, mas o olhar de Helena o segurava. Ela implorava em silêncio para que não desse o gosto da provocação. Eu já estava de saída, disse ele por fim, com voz grave. Boa noite. Ele se virou e caminhou em direção ao carro. Cada passo parecia arrancar um pedaço do coração de Helena. Assim que Rafael desapareceu pelo portão, Marta agarrou o braço da filha. Você perdeu completamente o juízo, Helena? Conversando com um qualquer, como se fosse igual a nós. Igual. Helena se desvencilhou. Ele é muito mais digno que esse pavão que você tentou me empurrar, mãe. O rosto de Marta empalideceu de raiva. Alberto, incomodado, fingiu um sorriso e se afastou discretamente, deixando mãe e filha em confronto. Você não entende, Helena. O mundo não é feito de sonhos românticos. Você nasceu com responsabilidades, e não vai jogar tudo fora por causa de um capricho passageiro. Não é capricho. Os olhos de Helena brilhavam de lágrimas. É a primeira vez que sinto algo verdadeiro. Marta respirou fundo, controlando-se. Então me obrigue a acreditar que você ainda tem juízo. Prometa que não verá mais aquele rapaz. Helena engoliu em seco, mas permaneceu em silêncio. Helena! Exigiu a mãe. Mas ao invés de responder, Helena subiu correndo as escadas da mansão, deixando a mãe sozinha no jardim, furiosa. Naquela mesma noite, Rafael estacionou o carro em frente à sua pequena casa. Entrou cansado, jogando as chaves na mesa, mas o silêncio do lugar só aumentava a tempestade dentro dele. Ela é de outro mundo, Rafael. Você não pode se deixar enganar por isso. Vai acabar sofrendo. E mesmo assim, a lembrança dos olhos dela, suplicantes, o perseguia. No quarto, Helena deitou-se sem conseguir dormir. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rafael, a forma como ele olhava sem interesse pelo dinheiro, sem bajulações, apenas por ela.
Eu não vou desistir de você, e murmurou para si mesma, abraçando o travesseiro. No dia seguinte, o destino mais uma vez armou suas peças. Helena decidiu escapar das garras da mãe sob o pretexto de visitar uma ONG que apoiava projetos sociais. Ao chegar, entre crianças correndo e música ecoando, seu coração parou. Rafael estava lá, ajudando voluntariamente a consertar bicicletas quebradas para os meninos do bairro. Os dois se entreolharam, surpresos, como se o universo conspirasse a favor deles. Você, em aqui? Helena sorriu, quase sem acreditar. E você também? Rafael respondeu, com um meio sorriso. Mas antes que pudessem trocar mais palavras, uma sombra se aproximou por trás, observando-os com olhos cheios de veneno. Vitória sempre soube circular pelos dois mundos, o dos ricos e o dos humildes. Filha de uma antiga governanta que trabalhou anos para os Monteiro, crescerá perto da mansão, mas longe dos privilégios. Ao contrário de Helena, ela sempre carregou uma mágoa amarga por ter sido tratada como invisível. Agora, ao ver a herdeira milionária sorrindo para Rafael, em o mesmo homem por quem Vitória sempre tivera uma paixão secreta, um fogo de vingança queimou dentro dela. Se ela acha que pode roubar o pouco que eu quero, está muito enganada, e sussurrou, apertando os punhos. Helena, alheia à presença de Vitória, caminhou até Rafael, encantada ao vê-lo com as crianças. Ele ajudava um menino pequeno a segurar uma chave inglesa, ensinando-o a apertar os parafusos. Você tem talento para isso, e disse Helena, rindo. Nunca imaginei você cercado por bicicletas. Rafael ergueu o olhar, surpreso pela visita. E eu nunca imaginei você aqui. Esse lugar não tem nada a ver com o seu mundo de jantares e vestidos caros. E é por isso que eu gosto daqui, e retrucou ela. Aqui as pessoas sorriem de verdade. Os dois ficaram em silêncio por um instante, até que uma criança interrompeu, tio Rafa, me ajuda nessa aqui também? Helena observou a cena com ternura. Era como se Rafael tivesse nascido para estar ali, simples, humano, mas gigante em essência. Mais tarde, quando as crianças foram embora, Helena e Rafael se sentaram nos degraus da ONG. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Helena, Rafael começou, hesitante. Você não deveria estar aqui comigo. Sua mãe, ela tem razão em parte. Eu não posso te oferecer nada do que você está acostumada. Helena suspirou, olhando para ele com firmeza. Eu não quero nada disso, Rafael. Eu só quero você. Ele desviou o olhar, lutando contra o próprio coração. Mas antes que pudesse responder, uma voz feminina ecoou atrás deles. Que cena, comovente! Ambos se viraram ao mesmo tempo. Vitória estava ali, encostada em uma parede, braços cruzados, o sorriso carregado de veneno. Vitória? Rafael se levantou, surpreso. O que você está fazendo aqui? Melhor perguntar o que vocês estão fazendo, e ela respondeu, com ironia. A princesa da mansão Monteiro e o mecânico da oficina. Parece até uma piada pronta. Helena franziu o senho. Quem é você? Ah, desculpe. Eu sou alguém que conhece o Rafael muito melhor do que você, querida. Vitória caminhou até eles, o salto ecoando no chão. E posso garantir que ele não combina em nada com o seu mundo. Rafael se colocou entre as duas, nervoso. Vitória, chega. Não tem motivo para isso. Mas Helena não recuou. Não cabe a você decidir com quem eu devo ou não estar. Vitória sorriu com crueldade. Veremos. Sua mãe adoraria saber onde você anda se escondendo. Rafael gelou. Vitória, não. Mas ela apenas deu meia volta e saiu, deixando no ar a promessa de problemas ainda maiores. Helena mordeu os lábios, nervosa. Então é assim, ela vai correr para minha mãe. Rafael passou a mão pelos cabelos, tenso. Eu te disse, Helena. Esse mundo nunca vai aceitar nós dois. Ela segurou a mão dele com força. Então vamos provar que estão errados.
A mansão Monteiro estava em silêncio, exceto pelo barulho seco dos saltos de Marta no chão de mármore. Ela descia as escadas com o celular na mão, os olhos fixos na tela. A mensagem de Vitória ainda brilhava. Sua filha está se encontrando às escondidas com o mecânico da oficina. O mesmo que esteve na mansão ontem à noite. Marta fechou os olhos, inspirando fundo. O sangue fervia em suas veias. Helena não apenas desobedecera, mas a envergonhara, e para ela, esse era o maior pecado. Horas depois, Helena chegou em casa. Tinha o rosto iluminado, apesar da tensão, como se a tarde com Rafael tivesse lhe dado fôlego novo. Mas seu sorriso desapareceu ao encontrar a mãe na sala, sentada na poltrona, o olhar frio e cortante. "Onde você esteve?" perguntou Marta, a voz controlada, mas letal. "Em um projeto social", e respondeu Helena, tentando manter a calma. "Projeto social?" Marta ergueu uma sobrancelha. "É esse o nome que você dá agora para encontros com gente como ele?" Helena gelou. "Mãe, você sabe?" "Eu sei de tudo, Helena." Marta se levantou devagar, caminhando em direção à filha. "Sei que você tem desperdiçado seu tempo e a honra da nossa família com um homem que não tem nada a oferecer." Helena sentiu a garganta fechar, mas manteve o queixo erguido. "Rafael é mais honesto do que todos os homens que você já trouxe para me apresentar." A bofetada não veio, mas o silêncio cortante de Marta doeu ainda mais. "Você está me envergonhando", e disse ela, firme. "Eu não criei minha filha para viver como uma qualquer." As lágrimas queimaram os olhos de Helena. "E eu não quero viver como sua boneca de porcelana. Eu quero ser livre para amar quem eu quiser." Por um instante, Marta vacilou, mas logo recuperou a dureza. "Muito bem. Se insiste em me desafiar, terá que lidar com as consequências." Enquanto isso, Rafael não conseguia dormir. A conversa com Helena e a ameaça de Vitória ecoavam em sua mente. Ele conhecia Vitória o bastante para saber que ela não deixaria barato. No meio da madrugada, uma batida na porta o fez-se levantar às pressas. Ao abrir, deparou-se com Helena, ofegante, os olhos marejados. "Helena? O que aconteceu?" Ela entrou apressada, mal conseguindo falar. "Minha mãe, ela sabe de tudo." Rafael sentiu o mundo desabar. "Eu te disse, Helena, isso não vai acabar bem." Ela segurou as mãos dele, desesperada. "Então foge comigo. Vamos para longe. Só nós dois." Rafael arregalou os olhos, surpreso com a proposta. "Você tem certeza do que está dizendo?" "Mais do que nunca", respondeu Helena, a voz firme, mas o coração disparado. Vitória não perdeu tempo. Assim que desligou o telefone de Rafael, começou a arquitetar seu plano. Seu objetivo era claro: separar Helena de Rafael e, de preferência, colocar a herdeira de volta sob o controle de Marta. Na manhã seguinte, ela chegou à oficina de Rafael sob o pretexto de consertar o carro de um cliente especial. Assim que entrou, Rafael ergueu a cabeça, surpreso e desconfiado. "Vitória, o que você quer aqui?" perguntou, cruzando os braços. "Apenas ajudar", respondeu ela, o sorriso frio. "Mas parece que você tem se distraído demais com a princesa da mansão." "Não vou brigar com você", disse Rafael, firme. "E não vou deixar você estragar o que temos." Vitória se aproximou, encostando-se na bancada. "Não se preocupe, Rafael. Eu só quero o melhor para você, e você sabe que eu posso oferecer muito mais que Helena." Ele a encarou, tenso. "Você não entende nada. Não é sobre dinheiro ou status. É sobre sentimentos." Ela riu, sarcástica. "Sentimentos? Que risível. Mas se você não abrir os olhos, vai acabar perdendo tudo que pode ter na vida." Enquanto isso, Helena enfrentava a própria batalha em casa. Marta a chamou para uma reunião na biblioteca da mansão, cercada de papéis e contratos. Helena,
você vai quebrar minha paciência se continuar com esse romance absurdo. Eu já falei, Rafael não é adequado para você. Eu não me importo com o que é adequado. Respondeu Helena, levantando a voz pela primeira vez. Eu só quero ser feliz. Marta estreitou os olhos. Então eu vou mostrar a você o que acontece quando desobedecemos a família. Naquele momento, Helena percebeu que a batalha seria muito maior do que imaginava. À tarde, Rafael tentava conversar com Helena pelo celular, mas mensagens de Vitória interrompiam cada tentativa. Fotos manipuladas, rumores sobre ele, informações falsas sobre Helena, tudo estava sendo usado para criar medo e dúvida. Ela não vai parar, disse Rafael, frustrado. Não importa, respondeu Helena, determinada. Se ela acha que vai nos separar, está enganada. Mesmo assim, a pressão crescia. Helena era constantemente observada por Marta, enquanto Vitória espalhava boatos sobre Rafael nos círculos sociais e até para alguns funcionários da mansão. Quando a noite chegou, Helena e Rafael decidiram se encontrar em segredo no parque, longe de olhares e armadilhas. Sentaram-se em um banco, mãos entrelaçadas, respirando fundo. Precisamos ser fortes, disse Rafael, olhando nos olhos dela. Não podemos deixar que manipuladoras e mães controladoras nos separem. Eu sei, respondeu Helena. Mas nunca imaginei que o amor fosse tão perigoso. O silêncio foi quebrado por um estalo de galho. Eles se viraram e viram Vitória escondida entre as árvores, observando cada movimento, o sorriso predatório estampado no rosto. O sol mal havia se levantado quando Marta entrou na sala de reuniões da mansão, cercada por assessores e arquivos, o semblante duro. Sua mente fervilhava com as informações que Vitória lhe havia enviado na noite anterior, fotos, mensagens e detalhes do encontro secreto de Helena com Rafael. Precisamos agir imediatamente, disse Marta, apontando para os documentos. Isso é uma ameaça direta à nossa família. Não podemos permitir que Helena continue se relacionando com esse mecânico. Um dos assessores, visivelmente nervoso, comentou, mas ele não fez nada de errado, senhora. Apenas se encontrou com a senhorita. Exatamente. Rebateu Marta, impaciente. E é isso que vamos mudar. Vou organizar um jantar amanhã à noite com Alberto e alguns investidores. Helena vai conhecer o homem que realmente está à altura do nosso nome. Rafael não terá vez. Enquanto isso, Rafael trabalhava na oficina, preocupado. Cada vez que seu celular vibrava, seu coração disparava, temendo que Vitória tivesse mais surpresas preparadas. Ele sabia que ela não iria parar até separar Helena dele. Quando Helena ligou para avisar que sairia mais cedo do trabalho voluntário para evitar problemas, ele ficou aliviado. Helena, precisamos ter cuidado. Elas estão tramando algo grande. Rafael suspirou. Eu sinto isso. Eu sei, Rafael, respondeu ela, determinada. Mas não vou me esconder. Não vou desistir de você. Os dois se despediram com um abraço rápido, mas nenhum dos dois podia imaginar que a armadilha estava prestes a se fechar. Na noite seguinte, a mansão Monteiro estava novamente iluminada por candelabros e lustres de cristal. Helena entrou com um vestido vermelho deslumbrante, mas com o coração pesado. Marta, radiante e fria, esperava-a ao lado de Alberto, que sorria como se já tivesse vencido antes mesmo do jantar começar. O jantar transcorreu formal, com conversas elegantes e risadas forçadas. Helena tentava ignorar o olhar de Rafael que, sem ser convidado, havia entrado como motorista de um dos convidados. Ele se manteve discreto, mas cada gesto seu parecia chamar a atenção de Helena. Vitória, estrategicamente posicionada, observava tudo com um sorriso satisfeito. Gravava cada detalhe, pronta para mostrar a Marta que Helena não poderia resistir ao seu próprio coração. Durante o jantar, Marta fez questão de elogiar Alberto em excesso, comparando-o sutilmente com Rafael. Helena, veja como ele é responsável e bem-sucedido. Um verdadeiro exemplo do que significa estar à altura da nossa família. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Eu entendo, mãe.
Mas não é sobre status. É sobre amor. Alberto sorriu com desdém. Amor. Ah, minha cara, algumas pessoas confundem amor com romantismo passageiro. Nesse instante, Vitória discretamente enviou mensagens para o celular de Rafael, chamando para uma suposta emergência na garagem, o que o obrigaria a se afastar e deixaria Helena vulnerável. Rafael, desconfiado, atendeu. Vitória não revelou muito, apenas sugeriu que Helena poderia estar em perigo, criando tensão e dúvida em seu coração. Helena, percebendo a presença constante de Vitória ao seu redor, ficou apreensiva. Ela tentou manter a compostura, mas a cada passo da vilã, seu medo aumentava. O jantar se aproximava do fim, e Marta, percebendo que Helena ainda olhava discretamente para Rafael, ficou ainda mais furiosa. Depois do jantar, Helena voltou para seu quarto com o coração apertado. O olhar de Rafael durante a noite havia sido rápido, mais intenso, e a presença de Vitória e Alberto no salão deixava claro que não seria fácil manter o romance. Enquanto isso, Rafael estacionava o carro longe da mansão, ainda processando a mensagem de Vitória. Cada palavra da vilã parecia insinuar que Helena poderia estar em perigo, e ele, como sempre, sentiu a necessidade de protegê-la. Helena caminhava pelos corredores, tentando ignorar a tensão que martelava sua mente. Sabia que a mãe e Vitória tramavam contra ela, mas não podia deixar que o medo a paralisasse. Então, decidiu ligar para Rafael. Rafa, podemos nos encontrar? Perguntou, com voz firme, mas delicada. Helena, não sei se é seguro. Elas estão nos cercando. Eu preciso de você. Só precisamos conversar. Ele hesitou, mas finalmente concordou. O encontro aconteceu em um parque pouco movimentado, longe de olhares curiosos. Helena respirou fundo e se sentou ao lado de Rafael. Eu sei que estão tentando nos separar, e disse ela, segurando as mãos dele. Mas não vou desistir. Rafael olhou para ela, dividido entre a razão e o coração. Eu também não vou. Mas Helena, se elas descobrirem que estamos juntos, será um inferno. Ela sorriu com determinação. Então enfrentaremos juntas. Enquanto isso, Vitória observava de longe, escondida atrás de árvores. Ela tinha se aproximado da família de Rafael, espalhando mentiras sobre ele, que Helena estava sendo manipulada, que Rafael tinha segredos e intenções ocultas. Seu objetivo era simples, criar desconfiança suficiente para separar o casal. Vitória enviou mais uma mensagem para Helena, fingindo ser de um amigo. Cuidado com ele, ouvi coisas sobre Rafael que você não vai gostar. Helena leu a mensagem e sentiu um frio na espinha. As palavras ecoaram em sua mente, fazendo-a questionar tudo. Rafael, isso é verdade? Perguntou ela, olhando nos olhos dele, tentando decifrar a verdade. Ele segurou seu rosto com delicadeza. Helena, você sabe que não. Não acredite em quem quer nos separar. Eu nunca faria nada para te magoar. Mesmo assim, a semente da dúvida já havia sido plantada. Helena se afastou por um instante, perdida em pensamentos. Rafael, percebendo sua hesitação, apertou sua mão, tentando transmitir confiança. Mas Vitória não desistiria tão facilmente. Ela havia preparado mais um passo, um falso convite de emprego para Rafael, oferecendo-lhe uma oportunidade imperdível em outra cidade e longe de Helena, garantindo que o casal fosse separado pela distância. Rafael sentou-se à beira da cama naquela noite, segurando o envelope com a proposta de emprego em outra cidade. Seu coração estava em guerra e aceitar significava deixar Helena e lutar por uma vida melhor, mas também corria o risco de perder o amor da sua vida. É só uma oportunidade, e murmurou para si mesmo. Nada vai destruir o que temos. Mas a dúvida crescia como uma sombra. Ele sabia que Vitória tinha um dedo nisso tudo e que Helena não poderia imaginar o que ela estava fazendo por trás de seus olhos. Helena, por sua vez, recebeu uma nova mensagem de Vitória. O texto era curto, direto e venenoso. Rafael pode não ser quem você pensa. Antes que seja tarde, abra os olhos. Ela olhou para o telefone,
o coração apertado. Pela primeira vez, sentiu-se insegura sobre o homem que amava. Mas algo em seu peito dizia que deveria confiar nele. No dia seguinte, Helena encontrou Rafael na oficina, tentando agir como se tudo estivesse normal. Helena, começou ele, hesitante, e eu recebi uma proposta. Um emprego em outra cidade. É tentador. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você vai embora? Não sei ainda, Rafael respondeu, a voz embargada. Eu quero ficar com você, mas a oportunidade eu não posso ignorar. O olhar de Helena se encheu de lágrimas. Então tudo isso, todo nosso amor, vai ser destruído por distância e mentiras. Vitória, escondida novamente, observava a cena à distância, sorrindo. Ela sabia que a dúvida e o medo poderiam destruir qualquer relacionamento. Cada passo, cada gesto do casal, estava sob sua vigilância. Enquanto isso, Marta, ciente do momento de fraqueza de Helena, se aproximou dela em casa com uma proposta venenosa. Helena, querida, talvez seja melhor aceitar que Rafael não pode te dar o que você merece. Eu posso te apresentar um homem que vai te valorizar como a família Monteiro exige. Nunca. Helena respondeu, o olhar firme. Eu não vou me vender, mãe. Não vou abandonar Rafael. O conflito interno de Helena atingiu seu ápice, e entre o amor verdadeiro e as pressões de Marta, ela começou a questionar se conseguiria resistir à pressão externa e à influência de Vitória. No mesmo dia, Rafael decidiu dar uma caminhada sozinho para clarear a mente. Ele precisava tomar uma decisão. Mas ao passar pelo parque, deparou-se com uma cena que quase o fez perder o fôlego, e Helena, sozinha, parecia perdida e angustiada, como se o peso do mundo tivesse caído sobre ela. Helena, chamou ele, correndo até ela. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos de chorar. Eu não sei se conseguimos, Rafael, tudo está contra nós. Ele a abraçou com força, sentindo o coração apertado. Não vamos desistir. Eu prometo, não vamos. Mas antes que pudessem se recompor, uma mensagem de Vitória surgiu no celular de Helena. Hoje você verá o quanto confiar nele pode ser doloroso. A ligação anônima que Rafael recebeu naquela tarde mudou tudo. A voz do outro lado da linha afirmava que Helena havia aceitado uma proposta de casamento de Alberto, deixando claro que o romance deles havia acabado antes mesmo de começar. Não pode ser verdade, murmurou Rafael, o peito apertado. Ela nunca faria isso. Mas a dúvida se instalou rapidamente. Vitória, estrategicamente, havia espalhado a informação também pelo celular de Helena, em forma de boatos sobre Rafael e sua suposta traição com outra moça da oficina. Helena recebeu as mensagens enquanto preparava-se para um encontro com Rafael. O coração disparou. Ela não sabia mais em quem confiar. Rafael, incapaz de enfrentar Helena imediatamente, decidiu se afastar temporariamente. Cada passo dele parecia calculado para não demonstrar desespero, mas a dor em seu peito era intensa. Ele caminhou pela cidade sozinho, lembrando-se de todos os momentos com Helena, e o toque, o sorriso, o cheiro da pele dela. Enquanto isso, Helena se dirigiu ao parque, o local que se tornará santuário do casal, mas encontrou apenas silêncio. Cada passo era pesado, cada lembrança do que tinham juntos parecia distante. Onde você está, Rafael? Murmurou, soluçando. Por que não está aqui? Vitória observava a cena de longe, satisfeita. Cada lágrima de Helena era uma vitória, cada gesto de Rafael hesitante era a prova de que seu plano estava funcionando. Mas Vitória não contava com a determinação do amor verdadeiro. Helena respirou fundo e tomou uma decisão, e ela não ia se render a boatos, manipulações e mentiras. Eu confio em você, Rafael, e murmurou ela para si mesma, apertando o celular contra o peito. Não importa o que digam, eu sei que ele é o homem certo. Rafael, por outro lado, percebeu que não podia deixar Helena sofrer por informações falsas. Ele precisava agir, independentemente do risco. Naquela noite, Rafael decidiu ir até a mansão Monteiro, sem avisar ninguém.
Ele queria falar com Helena pessoalmente e provar que o que Vitória espalhara era mentira. Cada segundo parecia eterno, e a tensão atingiu o ápice quando ele finalmente a encontrou no jardim da mansão, olhando para o céu estrelado, tentando conter as lágrimas. Helena, e chamou ele, a voz firme e mais suave. Ela se virou, surpresa, sem saber se podia confiar totalmente. Rafael, eu. Nada que ouviu é verdade. Eu estou aqui, e disse ele, aproximando-se. Nada vai nos separar, Helena. O ar na mansão Monteiro estava denso. Helena encarava a mãe, sentindo a pressão esmagadora da decisão que lhe era imposta, escolher entre a segurança e o status de sua família ou o amor verdadeiro com Rafael. Helena, disse Marta, firme, e eu não posso permitir que você arrisque tudo por um homem que não oferece nada além de sonhos. Eu não quero segurança. Respondeu Helena, a voz embargada, e eu quero amor. Amor de verdade. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Marta respirou fundo, controlando a raiva, mas não o desapontamento. Então você escolhe o impossível, disse ela, fria, e terá que enfrentar as consequências. Enquanto isso, Vitória, agindo nas sombras, havia espalhado um rumor cruel entre os amigos e funcionários da mansão, que Rafael tinha um relacionamento secreto com outra mulher, algo que nem mesmo existia. Cada sussurro alimentava a dúvida e a tensão entre o casal. Rafael recebeu mensagens anônimas sugerindo traição, e o coração dele se apertou. Ele sabia que não podia mostrar insegurança diante de Helena, mas a dúvida plantada por Vitória era poderosa. Helena, disse ele numa ligação rápida, e você tem que confiar em mim. Nada do que ouvir é verdade. Eu sei, Rafael, respondeu ela, tentando manter a calma, mas é difícil ignorar tudo ao nosso redor. O ápice da tensão aconteceu no jantar de gala da família Monteiro, onde Marta decidiu impor formalmente sua autoridade. Alberto estava presente, sorridente, como se já tivesse vencido. Helena, disse Marta, chegou a hora de escolher o homem com quem você construirá seu futuro. Rafael não pode ser parte disso. Helena olhou para Rafael do outro lado do salão. Ele estava impecável, mas simples, segurando o olhar dela com intensidade. Eu escolho Rafael, declarou Helena, a voz firme, cheia de coragem. Não importa o que você queira, mãe. Eu escolho o amor. Um murmúrio percorreu a sala. Alberto engoliu em seco. Marta perdeu momentaneamente o controle, mas Vitória, estrategicamente, ainda esperava o momento certo para lançar o próximo golpe. Então é assim, murmurou Vitória, saindo discretamente de seu esconderijo. Ela tinha fotos e provas manipuladas para mostrar a Marta que Rafael supostamente tinha interesses ocultos. Vamos ver se a coragem dela vai resistir ao próximo ataque. Rafael caminhou até Helena, pegando suas mãos com firmeza. Não vamos deixar que nada nos separe. Eu prometo. Eu acredito em você, respondeu Helena, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso radiante. A mensagem de Vitória caiu como uma bomba no celular de Helena. O coração dela acelerou, e por um instante, todas as certezas pareciam ruir. Rafael, percebendo a tensão, aproximou-se com cuidado. Helena, deixa eu ver, disse, tomando o telefone dela. Ao ver a foto manipulada, ele fechou os olhos por um instante, controlando a raiva. Isso é mentira, uma armadilha. Eu juro que nunca faria algo assim. Mas como posso ter certeza? Helena sussurrou, sentindo as lágrimas escorrerem. Tudo parece tão real. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Porque nosso amor é verdadeiro. E o amor verdadeiro não se abala com mentiras. Confie em mim, Helena. Ela respirou fundo, tentando internalizar aquelas palavras. A força que sentia por ele falava mais alto do que qualquer manipulação. Enquanto isso, Marta estava em seu escritório, ainda decidida a manter Helena sob seu controle. Mas ao receber uma ligação de Vitória, percebeu que a vilã também havia sido manipuladora demais. As mentiras se acumulavam e ameaçavam sair do controle. Vitória, disse Marta,
a voz tensa, e cuidado, você pode ter exagerado. Se for descoberto que manipularam Helena, isso pode nos prejudicar. Não se preocupe, Marta, e respondeu Vitória, confiante, em tudo está sob controle. Ou pelo menos, estava até agora. Rafael e Helena decidiram enfrentar as armadilhas de frente. Eles marcaram uma conversa aberta, com provas e testemunhas, para desmascarar todas as mentiras de Vitória. O evento aconteceu na própria mansão Monteiro, com Marta presente, visivelmente ansiosa. Rafael exibiu mensagens falsas, fotos manipuladas e outros indícios que Vitória havia espalhado. Cada mentira foi desmentida com clareza, cada boato, desarmado com a verdade. Helena, por sua vez, mostrou coragem e determinação, defendendo Rafael com convicção. Marta, percebendo que sua filha havia crescido e agora tinha voz própria, começou a repensar suas atitudes. Helena, disse ela, respirando fundo, e talvez eu tenha sido dura demais. Mas você me mostrou que é forte, e que sabe amar de verdade. Helena sorriu, aliviada, abraçando a mãe brevemente antes de se voltar para Rafael. Nós conseguimos, sussurrou Helena, emocionada. Sim, e juntos, respondeu Rafael, segurando-a firme. Vitória, que assistia tudo à distância, percebeu que seu plano havia falhado. Ela se afastou lentamente, derrotada, mas com uma última palavra envenenada. Isso não acabou, e ainda há mais jogos a jogar. Mas para Helena e Rafael, nada mais importava. O amor deles havia superado mentiras, intrigas e pressões familiares. Eles se abraçaram sob o céu estrelado, finalmente livres para viver sua história. O céu estava estrelado, e o jardim da mansão Monteiro respirava paz. Helena e Rafael permaneciam abraçados, finalmente livres de intrigas, mentiras e manipulações. O amor que floresceu entre mundos diferentes havia resistido às adversidades e provado que nada poderia separá-los. Eu nunca imaginei que poderia amar assim, disse Helena, encostando a testa na de Rafael. Eu também não, respondeu ele, sorrindo, mas agora sabemos que o verdadeiro amor sempre encontra seu caminho. O silêncio entre os dois era confortável, cheio de promessas e ternura. Eles sabiam que a vida ainda traria desafios, mas também sabiam que juntos poderiam superar tudo. E assim termina a nossa novela, a herdeira milionária que desafiou tudo para viver um amor com um homem humilde. Um romance cheio de emoção, intrigas e superação, provando que o amor verdadeiro sempre vence. Se você se emocionou com a história de Helena e Rafael, não esqueça de coração vermelho, dar like para mostrar que gostou da novela. Sino, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias cheias de romance e drama. Balão de fala, deixar nos comentários qual foi o momento que mais te marcou ou qual personagem você mais ama. Cada comentário, like e inscrição ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa, e você ainda participa da conversa com outros apaixonados por novelas. E lembre-se, e assim como Helena e Rafael, nunca desista do que você ama.